E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Energizado. Vamos ver. Sinto-me com mais energia do que nunca. Hoje estou com uma energia, desde ontem, estou com bastante energia. Eu paguei para estar neste clube e eu vou ser feliz neste clube, não tenho dúvidas. Porquê? Porque os nossos jogadores assim o demonstram. Por isso, respondendo à sua pergunta, estou muito bem. Sei que este é um clube que exige muito, todos os dias, temos de estar preparados e estou muito preparado para poder liderar esta qualidade de jogadores e humana para podermos juntos ter vitórias como estas. Olha só, controlando o cenário. Números do Flamengo ontem: posse de bola 55,6%, passes certos 462. Isso é a Universidade Católica. Perdão, a Católica com números ali superiores. Mas o Flamengo chutou mais, foram 21-8, com 8 finalizações certas do Flamengo e 2 da Católica. Obrigado, Abel. Ações na área rival 34-10, grande chance 5-2 e escanteios a Católica teve números melhores. Ou seja, ali é aquela história que a posse de bola não determina necessariamente o cenário, né? E por mais ter trocado passes ali a Católica, o Flamengo foi mais efetivo. E aí, ó o Arrascaeta no multiverso da loucura, olha lá. É isso aí, ó. O Flamengo foi para outro universo, o universo das oitavas de final, né? E os caras são brincadeira, né? Sensacional o que o Flamengo postou, olha lá. Sensacional. E o Flamengo ontem, que é a história do multiverso, tem vários universos, tem várias versões em vários lugares. Ontem o Flamengo atuou no universo onde ele é feliz, onde a coisa dá certo, onde a coisa funciona, onde a bola entra, não é verdade? Olha o Arrascaeta ali. E o Arrascaeta foi importante no jogo de ontem. Daqui a pouco a gente fala desse moço aí, ó. Que esse aí tá no multiverso do não gol. Né? E tem que voltar pro universo dele, que é o universo do gol. Tem que passar pano pra ele de novo. Mas aí tem o multiverso onde o Pedro faz gol também. A gente vai tratar de tudo isso aqui, hein? Só quero dizer uma coisa aqui, ó. Parabéns pela atitude dos jogadores do Flamengo. Parabéns. Porque onde há vazio de poder, né? Onde há brecha de poder, alguém precisa tomar alguma atitude, alguém precisa passar alguma mensagem, né? E o Flamengo é um time onde as coisas andam meio nebulosas, não se posicionam sobre declarações de treinador que vem de fora para cornetar o que está aqui, não se posicionam sobre departamento médico, não se posicionam para fortalecer o treinador que está no comando e que está ali no dia a dia fazendo o trabalho, que é o profissional do clube, não se posicionam sobre decisões de conselho, etc., como os sócios, lá os 1.000 sócios, só off-Rio e tal, que isso dá um quiprocó danado que a torcida tem cornetado bastante, né? Tem vários posicionamentos que não acontecem. Então a diretoria, a presidente não se manifesta, né? Quem tem que se manifestar e segurar a bucha toda hora é o treinador. Então ontem, parabéns aos jogadores do Flamengo, que foram lá, abraçaram o treinador, mostraram estarem unidos. Eles estão fazendo média. Olha, o jogador não faz esse tipo de média, não. Isso ele Fizeram com o goleiro também. Eu vou chegar lá. E aí, eles tiveram essa demonstração que não é falsa, não. Tá na cara que não é falsa, não. Demonstrar, ó, aqui a gente se resolve, aqui a gente tá junto. Tá faltando lá em cima, mas aqui a gente tá junto, aqui a gente tá se resolvendo e não tem conversa. E parabéns pelo que fizeram com o Hugo. Porque o que parte da torcida do Flamengo fez, eu não sei quantos foram, quem foi, mas esse pessoal que ficou vaiando o Hugo, pegando no pé do Hugo, é uma sacanagem com o profissional. É uma sacanagem. O Hugo não tá de corpo mole, o Hugo não é um cara que não tá nem aí, é um cara que não é comprometido nem nada. Assustou. Que não é comprometido, né? Não é isso não. Um cara que tá passando por uma fase ruim, o momento não é legal. E você fazer isso com atletas, pode criticar depois, etc. Mas durante o jogo, é uma sacanagem. E é uma sacanagem com o time, porque é burrice. Porque você atrapalha, você desestabiliza o atleta, tá? Quando eu falo que torcida ganha jogo, você imagina a torcida apoiando, gritando o nome do Hugo, ao invés de vaiar, bola recuada pro Hugo, palmas. Bola, chute fraco, Hugo pegou, gritem o nome do goleiro. Porque o cara motivado por uma nação, a gente tá falando da maior torcida do país, o cara motivado por uma nação ali, cara, ele vai se superar, ele vai ter mais confiança. Dificilmente ele vai falhar, porque tecnicamente ele é bom goleiro. Tem algumas correções para fazer? Tem, mas é bom goleiro. Então é o seguinte,
Isso foi uma tremenda burrice. Parabéns aos jogadores do Flamengo que deram um apoio pro goleiro no final do jogo. Ele até se emocionou. Então são duas coisas que eu queria posicionar. E do jogo vocês falem à vontade, porque eu queria falar isso. Porque eu realmente... Mas como que o Rafael Prats fala? Vai dar manchete? Não, ele fala alguma outra... Vai dar corte, né? Vai dar corte. Vai dar corte. Foi uma tremenda o quê? Burrice? Burrice. Vai dar corte. Foi uma tremenda burrice de parte da torcida do Flamengo. Desestabilizar goleiro é uma das maiores burrices da história do futebol. Por favor, né? Desestabilizar o goleiro. Não, mas eu até... Direito de manifestação todo torcedor tem, tá no estádio. Breiler, vou falar uma coisa pra você. Eu sou a última pessoa do mundo que vai colocar uma cartilhazinha pro torcedor. Você tem que torcer assim, você tem que torcer assado. Você não pode... Eu acho isso chato pra caramba. O cara quer determinar... Os caras têm que respeitar os limites, uma série de situações que a gente sabe, que a gente é contra aqui, né? Vamos respeitar o bom senso. Mas o torcedor tem direito de torcer ali da forma como ele quer nesses limites. Agora, numa boa... É o que o professor falou. Eu falei que é burrice, o professor está certo. É uma das maiores burrices da história do futebol você desestabilizar o seu goleiro. O que é isso? Em bola atrasada. Bola atrasada? Pelo amor de Deus. Bola pro rapaz. O que é isso, gente? Não, e vai, acho que, manifestar descontentamento. Tudo bem. O cara pegou na bola, você vaiou, ficou por aí. Quando vai o jogo inteiro... Exatamente. Isso é perseguição, pô. Isso aconteceu com o Andrés Pereira também. A partir do momento, você não quer mais o jogador, o torcedor não gosta, há forma de se manifestar. Vaiar o jogo inteiro, como fizeram com o Hugo, é uma vaia desmedida, uma manifestação exagerada, que aí concordo com você, acaba atrapalhando, criando uma pressão que não é desnecessária para esse tipo de momento. O torcedor ontem protestou contra a diretoria, protestou contra o Landim, Marcos Braz, isso daí faz parte. Perfeito. Mas, de fato, precisa não cruzar esse limite de tornar insustentável uma situação que é obrigatória. O Paulo Souza não tinha opção ao Hugo ontem. O Hugo era o goleiro que tinha que ser o titular. Por mais que o momento não seja bom, Diego Alves está voltando de lesão. O Paulo Souza até justifica depois, dizendo que o Diego disse que tinha condições de jogar, mas como não treinou, não treina há 3 semanas, ele optou por não. O Diego não tinha condição. E o Santos está machucado. Então o torcedor precisa também entender esse contexto para não jogar o peso só em cima de um jogador, principalmente durante uma partida, durante um jogo inteiro. Para mim, nenhum jogador, um jogador que é profissional, como você ressaltou sobre o Hugo, que cumpre suas obrigações, que tenta melhorar, merece ser vaiado o jogo inteiro, da forma como o Hugo foi. Mas entendo também o direito de manifestação do torcedor. Eu também acho que não merece. Realmente ele teve falhas importantes, mas, por exemplo, o próprio jogo contra o Ceará, ele fazia um bom jogo, teve um posicionamento ruim ali, levou o gol, sofreu o empate. O torcedor está indignado, não quer mais o Hugo. Não confia no goleiro. Só que o Hugo ontem era o goleiro do Flamengo. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que o mais sensato seria apoiá-lo durante o jogo. Não quer o Hugo, vai depois do jogo, enfim. E muitas vezes... Torcedor, o que acontece é o seguinte, não ajuda. Exato. Se o Hugo tem algum potencial para se recuperar, para melhorar, para não falhar mais, esse tipo de coisa não vai ajudar. Mas às vezes... Vai atrapalhar e vai deixá-lo mais nervoso. Até O choro dele mostra quanto o cara está com o emocional abalado. Eu não tinha reparado ontem, eu tinha visto a imagem, mas não tinha reparado que até o Paulo Souza estava ali na rodinha. Brincando, batendo na cabeça dele. Diga que eu te... Não, mas às vezes esse tipo de vaia, de manifestação, é endereçado ao treinador. Porque é aquilo, vamos vaiar esse cara para mostrar que a gente não quer ele aqui, que a gente quer outro na posição. Mas no caso de ontem, o Paulo Souza também não estava de mãos atadas, ele tinha de entrar com o Hugo. E aí a gente pode questionar, quando ele fez rodízio, ele segurou o Santos, beleza, mas nesse caso específico, acho que essas vaias ajudaram a criar um ambiente oposto ao que o Flamengo precisava. Mas logo depois que saíram os 2 gols, o torcedor também comprou o barulho e manifestou apoio ao time. Estava 1-0 e estavam vaiando o Hugo. Sim, pois é. O Hugo foi vaiado o jogo inteiro. Quando pegava na bola... atrapalhando o próprio time, né? É o famoso ganha o quê com isso, né? Ganha o quê com isso? E é curioso como esse elenco, esse time, principalmente os que estavam em campo, está cobrindo muitos buracos desse Flamengo atual. Cobre um vácuo da diretoria ao fechar com o técnico. Cobre um vácuo da torcida, ou de parte da torcida, quando fecha ao fechar com o Hugo.
Porque você tá dando trabalho, né? É um time que está tendo que agir, inclusive, politicamente. Exatamente. E em campo também está correspondendo, porque ontem foi um daqueles dias em que o ataque se paga. Para mim, o Flamengo é sempre o mesmo. O dia que o ataque se paga, tudo bem. O dia que não se paga, voltam todos os problemas. E ontem foi 3-0, podia ter sido 6-1. Podia. O Flamengo teve de oportunidade Sobrou ontem, pô. para fazer mais gol. E a Católica teve uma ou duas, uma no primeiro tempo, uma no segundo. Uma foi aquela que bateu na trave, que a gente viu ali, que inclusive teve uma falhazinha ali do Hugo. Beada. Mas muito pouco. O Flamengo teve muitas oportunidades. Ô, Abel, vamos falar mais do jogo, vamos falar de outros personagens também, mas só para não perder essa história do Hugo, foi questionado ontem teve uma questão ontem sobre Diego Alves, né? Porque parece que o Diego Alves se colocou à disposição para estar no banco ou para jogar, enfim. E o Paulo Souza falou sobre isso na coletiva, vamos ver. Queria que você falasse também do Diego Alves. É verdade que ele se colocou à disposição, ele tinha condição de ser relacionado. Queria que você falasse um pouquinho dele e do seu planejamento para ele no restante da temporada. Aqui os processos não são assim. Os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou ainda nenhum dia. Desde o jogo do Botafogo. Por isso, não podia estar relacionado. Viu? É um critério dele. A história, eu acho que ele foi muito bem nessa. A história é a seguinte. É para, de alguma forma, preservar o próprio Diego Alves. Se está uma semana, 10 dias sem treinar, de repente é um risco ele entrar, tá sem... Enfim. Lembra que já teve volta precipitada no Carioca? Teve volta precipitada do Diego Alves. Ele volta e falha no Carioca. E ele não joga desde então. Desde fevereiro, o Diego Alves não atua numa partida oficial. O Diego Alves estava no aquecimento do jogo contra o Botafogo. Sentiu. E aí, quando ele sentiu, né? E aí, no dia seguinte, identificaram pubalgia, foram fazer exame e tal, etc. E até então, ele não tem treinado. É a história que na segunda-feira, o Paulo Souza tem o pessoal lá que traz informações para ele, como é que tá, acompanhamento e tal, etc. E falaram para ele, tá melhorando, tá melhorzinho. E aí ele se coloca à disposição ali, sem treinar, sem nada, enfim. Tem um vácuo ali no gol do Flamengo também, né? Não sei se a palavra é desespero, mas... Desespero de quem? Do Diego Alves. Do Diego Alves, de né? recuperar a posição. Viu uma brecha... É aí que eu queria chegar. Vocês... Entendeu? É aí que eu queria chegar. Você não pensou isso? Meu raciocínio é esse. O meu raciocínio é esse. Não sei se desespero é um exagero ou se é a palavra, mas assim, tipo, o cara tá louco pra recuperar. O Santos tá machucado, o Hugo tá numa... Mas sem maldade dele, tô dizendo, ele querendo ver... É a brecha. O Hugo tá numa fase sendo questionado, o Santos tá fora. De repente é uma brecha. Se eu chego, entro, fecho o gol, eu recupero a posição que foi minha por muito tempo. Então, pro cara chegar e pedir sem estar treinando, sem nada... Mas Tem brecha para ele? A pergunta é, tem brecha para ele? Porque o Santos deve ficar bom aí em 10 dias, se eu não me engano, talvez até menos. Eram 2 semanas, 10 dias agora. O Hugo está nessa situação que não passa a confiança para o torcedor e aconteceu o que aconteceu ontem. Mas quando o Diego Alves sai do time, estava passando confiança? O Diego Alves? Não, é por isso a pergunta. Então, para mim não faz sentido, mesmo o Hugo, num momento titubeante, né? A gente sentiu isso no jogo... o Hugo, quando chega o Santos, ele emplacou uma boa sequência. O Hugo vinha bem, eu até defendia a permanência, não só por uma questão de confiança, mas de mérito. O Hugo conseguiu, por um período, superar as falhas do passado. Ele estava confiante, estava demonstrando evolução, mas depois, jogo contra o Botafogo, Ceará, 2 falhas seguidas, isso daí mexe. Agora depende de como ele reage. Pode ser até um ponto de virada para a carreira dele. Reagir bem a isso, e o Paulo Souza destacou o controle emocional que ele tem observado no Hugo. Então, para mim, o Santos machucado, hoje, aí eu dou o braço a torcer, defendi até que o Hugo deveria ser mantido na posição num bom momento, mas como não está em bom momento, o Flamengo contratou um goleiro experiente, o Santos é o titular. Enquanto o Santos não estiver na posição, eu vejo que o Hugo tem de ser o goleiro, porque o Diego Alves, quando teve oportunidade de mostrar serviço esse ano, não foi bem, sofreu muitas lesões no ano passado, está fora de ritmo, mesmo sendo um ídolo da torcida, um cara importante em conquista de título, eu ainda vejo o atraso do Hugo na disputa. Em tese, sem brecha? Fala, prof. Em tese é uma brecha, porque dificilmente vai ter outra oportunidade dessa, principalmente em relação ao Santos, que foi comprado para ser o titular. Agora, a grande questão é que o Diego Alves, mesmo recentemente, ele teve muitas voltas.
E ele nunca voltou voltando. Ao contrário, toda vez que ele volta meia boca, ele não tem correspondido. Então seria uma precipitação. Eu concordo com o Paulo Souza e acho muito coerente quando ele fala que jogador para jogar tem que treinar, ele está expressando uma filosofia de trabalho dele. É uma coerência em relação ao que ele pensa em relação a jogar, ainda mais o goleiro, ainda mais o Diego Alves, que tem esse histórico de voltas, às vezes precipitadas, voltas aquém, porque toda vez que o Diego Alves volta, do que a gente fala? De recuperar, de ritmo, de estar chegando, estar voltando. Ele não é um cara que, até pela condição da posição, né, William? O goleiro, é complicado esse negócio de voltar do zero, como se fosse uma mágica, vai voltar a ser o goleiro que era. Não era, o goleiro precisa de reflexo, de ritmo, de condicionamento, mais ainda que outros jogadores. Então, acho que seria uma precipitação. Falando em voltar... O goleiro é o que mais treina. Rodrigo Caio voltou, hein? Voltou. Bem. Vamos falar dele já? Segura só um pouquinho, porque é o seguinte. Vamos colocar as imagens aí dos melhores momentos ou dos lances separados do Gabigol, né? Porque o Gabi... Temos aí? Fantástico. Temos aí o nosso ilustre imagens das chances perdidas do Gabigol. Não vou esquecer o Rodrigo Caio não, Breler. É importante o que você falou. Mas olha só. Temos aí as oportunidades que o Gabigol perdeu. Na sequência, a gente vai ter o gol do Pedro. Pedro voltou a ser aquele cara que entra e aproveita, hein? Voltou a ser aquele cara que entra, joga pouco tempo e aproveita. Esse gol aí o Gabigol costuma guardar. Então, não só esse, como outros que a gente vai ver aí na sequência desse lustre. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês é, professor, sempre com aquela... Esse aí, para mim, não é gol perdido, não. Esse aí é a defesa do Pérez. É uma bela defesa do goleiro. Bela defesa do goleiro. Não, mas... tira do goleiro. Ele corta certo. Cortou bem. Pra direita que não é a boa. Bateu mais gol perdido esse do que o outro. Eu ia falar aí. Porque o outro goleiro estava muito em cima dele. Esse aí o goleiro não estava tão em cima dele. Então, mas ali ele corta pra direita. Mas ele chutou de direita, que não é boa. Será que cruzou porque a fase não é tão boa? Se fosse em outro momento... Não, na realidade era ele finalizando, Ele costuma... Aí, ó, outra. O goleiro foi bem, mas dá pra perder um gol desse? O goleiro foi espetacular no lance, mas dá pra perder um gol desse? Não, esse é o Pedro. Aí é o Pedro, desculpa. Aí, você tá querendo colocar na conta do Gabigol. Não posso, aí eu tô sendo confundindo injusto, as cabeças. Aí eu tô sendo injusto. Olha o Gabigol, olha o gol do Gabigol. Não, aí é o gol do Pedro. Aí é o gol do Pedro. Cornetou, hein? Pronto aí. Tá vendo? Tava cornetando. Compensou. E aí, hein? A pergunta é, o professor, vivia falando, o professor foi o primeiro, Pedro e Gabigol jogar junto, o professor queria ver isso. Agora a pergunta tá na hora de mais uma oportunidade pro Pedro e dar um banquinho pro Gabigol? Quer barrar o Gabigol? Não. Eu não, eu só tô perguntando. Não, mas é... Um jogo que o Gabigol perde. Tá perdendo gol pra caramba. Ele perde gol sempre, inclusive nos jogos em que ele faz gol, ele também perde. Aliás, ontem um fã de esportes falou assim, faz um gol e perde 10, né? O fã de esportes tava dando uma cornetada ontem no Twitter. Mas não é assim. O fã de esportes falou ontem, só que ele costuma fazer. Ontem ele só perdeu e não fez. Sim. Mas eu não acho que por causa desse jogo já... O Gabigol, ele tem muito crédito. Ele... É fase. Você sabe que, por exemplo, ontem ele perdeu 3, 4 gols. Pode ter um jogo decisivo no domingo, ele chega lá e confere. Ele não é o cara de se abater por causa disso. Já passou por fases piores do que essa. Assim, para mim, fosse eu o técnico, o Gabigol não ia pro banco, não. E essa história... Continua como titular, porque eu sei que o próximo jogo ele pode arrebentar. Tem uma mensagem aqui de um fã de esporte para passar para você, Brelha. Me disseram que essa mensagem aqui tá boa demais. Vamos ver. Doutor Britovski. Lembram disso? Vocês riram. Uma hora a realidade chega. Olha aí. Olha, ele foi resgatar, rapaz. Pedro é 21 de outubro de 2021. Dr. Britovski mandou pro F360 aqui, pro F90 também, olha lá. Pedro é mais completo que o Gabriel Barbosa. Perfeito em todos os fundamentos. As duas pernas, o Gabigol também cabeça tem duas pernas. E proteção de bola. Os zagueiros já aprenderam que Gabriel só tem a perna esquerda. Marcando ela, ele não faz nada. Pode observar as finalizações erradas. Aí o doutor Britovski foi lá, resgatou e falou, lembram disso? Britovski neles, olha lá. E agora, hein? Eu discordo dessa parte final que ele fala assim, os zagueiros já aprenderam que ele só tem a perna esquerda. Não aprenderam não, que ele continua fazendo gol. Faz tempo, desde a época do Santos, que ele só tem a perna esquerda
Queria eu ter aquela perna esquerda que ele tem. O Dr. Britovski está pegando muito na perna esquerda do... Pergunta para os outros times, para qualquer um, se não gostariam de ter só aquela perna esquerda do Gabigol. E essa história de que o Gabigol faz 1 e perde 10. Mas é porque ele gera muitas situações de gol. O Gabigol gera mais situações de gol, não só para ele, mas para os companheiros, do que o Pedro. Ontem ele fez mais uma vez aquela de vir para o lado direito, cruzar para o Bruno Henrique. Bruno Henrique quase fez dá um passo para o Andrés também, finalizar. Então, o Gabigol se movimenta demais. Esse é o grande trunfo dele. Mesmo perdendo gols, pela capacidade que ele tem de se movimentar, algo que o Pedro precisa evoluir, o Gabigol leva vantagem. Então, ainda mesmo perdendo gols, mesmo não sendo a melhor das fases do Gabigol, ele ainda é o titular. Mas o que o Pedro tem feito é justamente o que se espera dele. Aumentar essa concorrência, colocar dúvida. Eventualmente, num tipo de jogo, o Paulo Souza pensar, será que isso aqui não é um jogo para o Pedro? De precisar de um pouco mais de retenção de bola ali na frente, precisar de um poder de fogo maior no jogo aéreo. Vai tirar o Gabigol? Não, mas até a gente tem um calendário extenuante no futebol brasileiro. Vitor Pereira tem adotado rodízio no Corinthians. O Gabigol é uma espécie de Gustavo Gomes. Não de gosta, Hulk. Gosta de jogar de Rogério Ceni quando joga. Neymar. Não quer sair, não. Mas eu respeito, viu? Eu respeito. A missão do Pedro é gerar esse tipo de dúvida constante. Sempre que ele entrar, o treinador... Mas é que a Dr. Britovski. Um abraço, Dr. Britovski, que está sempre com a gente. Dr. Britovski. Um abraço. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.